força, proteção, bom ânimo, para seguirmos em frente, nunca desistindo do nosso compromisso, da nossa responsabilidade perante a vida, dos compromissos que assumimos no mundo espiritual, para a divulgação da doutrina espírita, do Evangelho redimido, dando bom exemplo, acolhendo, amando, perdoando, trabalhando com esses irmãos que batem a porta dos centros espíritas, completamente desequilibrados, precisando de ajuda, precisando de amor, precisando de apoio. Gratidão também é a nossa palavra. Gratidão por mais um dia de vida. Gratidão por mais um ano de trabalho. Gratidão por esta casa hoje que está, como Pedro Paulo disse, com 35 trabalhadores. Que bênção! Que esses trabalhadores multipliquem, porque a cada dia nós estamos sendo convidados por Jesus para fazer parte dessa seara. E quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, nós devemos passar este convite para todas as criaturas sofredoras. A casa espírita é um hospital. A casa espírita é um núcleo de acolhimento e de amor para sanar tanta dor, tantas lágrimas desses irmãos, crianças, jovens, adultos, idosos que chegam à procura do inimigo para as provas e expiações da sua caminhada. Que possamos, Jesus amado, doce Mãe Maria de Nazaré, mais uma vez, mais um ano, nessa confraternização, nos abraçarmos com muita gratidão por estarmos aqui compartilhando dessa alegria e dessa felicidade com os nossos irmãos de esperança. Que a paz permaneça nos nossos corações. Boa noite, pessoal. Muito bom revê-los, muito bom estar aqui na Sociedade dos Estudos Espíritos Pedacenses. Sempre agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos em mais um dia de atividade, agradecer ao Mestre Jesus pelo seu direcionamento, pelo seu exemplo, agradecer aos Espíritos de luz que nos guiam nessa jornada. Muito bom estar aqui hoje numa data comemorativa em que mais uma casa espírita completa mais um ano de existência. Isso é um motivo realmente de comemoração. É mais um ano de socorro, é mais um ano de amparo, é mais um ano de lágrimas sendo estudadas. Isso merece ser comemorado. Félix já tem falado aqui no momento que estavam cantando, antes de cantar uma prece, falando do que ocorreu hoje. E a gente tem as nossas sinceras preces para todos os familiares e para todo o nosso Brasil, para todo o nosso mundo, que passa por essas transformações, quais nós já estamos sabendo ou entendendo, mas às vezes é necessário passar de uma forma muito dolorosa. Que a gente tenha misericórdia e compreensão diante dos fatos. Também a vida é feita disso. Uns vão, outros retornam, chegam. Ângelo está aqui hoje, seu neto nasceu, e a gente vê como a vida é feita disso. Então, nasce, outros estão aqui progredindo, depois morrem, depois retornam. Tal é a lei, é assim. Mas que nós possamos hoje, vamos falar sobre um assunto que, quando nós falamos geralmente atos ecumênicos, eu reparo muito no momento em que vai ter uma parte que é dedicada à família. E geralmente nessa parte é a parte onde as lágrimas correm. É as lágrimas onde é o momento onde que todos os sentimentos brotam. E a gente também fala muito em algumas conversas, quando as pessoas dizem, vai agora até lá, vai falar da família, não vale. Mas por que nós nos sentimos tão emotivos quando falamos sobre família? Porque a gente sente tanto quando se fala em relação familiar. É porque muitas coisas estão inseridas dentro daquele núcleo familiar. E se nós perguntarmos, na verdade, o que seria uma família, nós vamos dizer que seriam aquelas pessoas que convivem conosco no mesmo teto e que têm laços consanguíneos conosco.
Isso é um conceito dentro de uma visão material. Na visão espiritual, nós já sabemos que o conceito de família é muito mais abrangente, porque nós temos os laços consanguíneos, mas também nós temos os laços espirituais. E não é à toa que Jesus, ao estar na sala com a multidão e ser chamado: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, que o mestre diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E algumas pessoas interpretam, na verdade, que Jesus naquele momento nega Maria como a sua mãe. Mas na verdade o que Jesus quer nos dizer é uma indagação para todos nós: quem é minha família? Quem é na verdade o meu seio familiar? Porque hoje nós encontramos pessoas dizendo que não tem família. Eu não tenho família, ou minha família é toda destruída, ou eu não tive desde pequeno a companhia do meu pai, a companhia da minha mãe, fui criado por outras pessoas. Ainda uma visão muito curta do conceito familiar. E Jesus nos auxilia nessa passagem. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Se minha mãe chegar aqui na porta, dizer: Távios, e chegarem para mim e disser: tua mãe está te chamando, eu dizer: quem é minha mãe? Ela vem me puxar pela orelha: sou eu, sua mãe. Mas Jesus nos dá essa resposta para uma reflexão profunda. Quem é a minha família? Quem são os meus irmãos? E quando nós olhamos os nossos irmãos que foram hoje assassinados em Suzano, a dor bate, porque eles são meus irmãos. Porque eu sou filho de Deus. Eu digo tanto que Deus é meu Pai. E como a gente não nota que tantos filhos de Deus tem? Eu digo que Jesus é meu irmão. E quantos irmãos Jesus tem? Então a dor do outro que sofre lá na África de fome, eu preciso dizer e sentir ainda a minha responsabilidade sobre aquilo. Porque há uma indagação também do mestre: o que fizeste com o irmão que eu confiei à tua guarda? O que nós fizemos com eles? O que nós fizemos com as pessoas que necessitam de nós nessa caminhada, mas que não estão dentro do nosso núcleo familiar? Eu costumo ver muitas pessoas colocando nas redes sociais foto da família e agradecendo a Deus pela família que conseguiu formar. E deve agradecer mesmo. Mas nós temos que reparar que Deus nos dá algo para que a gente retribua também. A gratidão é prática. A gratidão não é só dizer obrigado a Deus. A gratidão é prática. Então, no momento que eu tenho uma família, por que eu não posso oferecer o conceito e o amor que eu recebi dentro da minha família àqueles que não possuem o afeto familiar? Não é apenas eu colocar uma foto e me orgulhar da família que formei. Lógico, isso é motivo, claro, de orgulho, mas há algo intrínseco. Há algo dizendo: se tens a base, oferece a quem não tem. É a mesma coisa da ordem material, financeira. Se tu tens, oferece a quem não tem. Se tu tens a saúde física, oferece a quem não tem. Assim como a tua família. E muitas vezes a legenda dessas fotos familiares é escrita: família, projeto de Deus. Eu não sou contra tal frase, tal afirmação, mas nós temos que nos lembrar que o projeto é realizado pelo engenheiro, o projeto é realizado pelo arquiteto, mas a execução do projeto é pelo pedreiro, é pelo servente de pedreiro. E nós somos os pedreiros e os serventes pedreiros dentro da nossa família. Lógico que há um projeto de Deus para que nós nos unamos como família, mas nós não podemos simplesmente achar que a família foi nos dada e pronto. Família é, como diz a canção do filho de Bruno Marrone, tijolinho por tijolinho. É construção, é sempre. Nós não vamos encontrar a família perfeita. Não existe família perfeita, porque se nós não lembramos, o livro dos Espíritos nos lembra: nós somos espíritos imperfeitos. E nós somos espíritos imperfeitos reunidos e buscando o sentimento mais sublime e mais perfeito, que é o amor.
Veja como é complicado. Seres imperfeitos buscando o sentimento mais perfeito. Mas é necessário haver essa busca. Outros dizem, por exemplo, quando você está conversando, solta alguma piada com ele, fala, me respeita, eu sou um pai de família. Né? Sou um pai de família. Mas olha, ter um filho não significa ser um pai de família. Não. Há um comportamento maior do que apenas ter um filho. Ser um pai, ser uma mãe, é ser a presença constante na vida daquele que Deus nos concedeu a nossa guarda. Então o conceito de família começa também a conseguir encontrar outros caminhos, não só o caminho dos nossos laços consanguíneos. Em 2009 me formei em Direito e lembro que eu fiz a minha monografia com o seguinte tema: pensão por morte, possibilidade de concessão aos dependentes socioafetivos. A lei da Seguridade Social nos diz: se uma pessoa morre, quem tem direito a receber a pensão dela está lá, taxativo: cônjuge, filhos do menor, ascendentes, se depender economicamente dele. Mas se eu, durante minha existência, recebi o afeto de uma tia, porque meus pais estiveram ausentes, se eu recebi o afeto da minha avó, se meus pais estiveram ausentes, se eu fui e recebi o afeto de um vizinho, de uma vizinha que veio e me trouxe e me criou como mãe, como filho, isso não vale para a lei? O laço afetivo não vale para a lei? Por isso que a gente costuma dizer que é a letra fria da lei, porque não entra o sentimento ali. Em 2015, o Estatuto da Família conceituou a família como um núcleo social formado por um homem e uma mulher que viviam sob o mesmo teto, numa relação matrimonial ou de união estável. Nesse mesmo ano, o dicionário Ross fez uma pesquisa para alterar dentro do dicionário o conceito de família e mandou para as pessoas escreverem o que elas achavam que era família e mandar e-mails para eles decidirem e formar um novo conceito de família. Eles receberam mais de 3.000 conceitos de família. E hoje, se você abrir o dicionário Ross, você vai encontrar lá que família é um núcleo social formado pelos laços afetivos de pessoas que geralmente vivem ou convivem no mesmo teto. Vejam a mudança, vejam o que nos liga, vejam como os laços consanguíneos saem, vejam como a questão da família dita tradicional sai. E nós, dentro de uma lei de progresso, começamos a entender, na verdade, o que significa a família. Então, por que a família ser o meu caminho de cura? Nós pensamos muitas vezes assim: minha mãe, meu pai, minha irmã, um ente que é distante, mas mora conosco, é considerado um familiar, ele, na verdade, vai me ajudar a ser melhor. E nós? Quando nós vamos ajudar eles a serem melhores? Qual a nossa responsabilidade dentro do nosso seio familiar? Qual o nosso papel dentro do nosso seio familiar? Hoje, as dificuldades ocorrem porque as pessoas não querem cumprir o seu papel dentro da família. Nós encontramos filhos querendo ser pais, nós encontramos pais querendo ser filhos, nós encontramos pais e filhos querendo serem amigos um do outro. Onde há hierarquia numa relação de amizade? Pai e filho precisa ter essa relação de hierarquia, porque os filhos necessitam e pedem também limites. O meu tem 1 ano e 4 meses. Pego na mãozinha dele, ele dá 3 passos. No quarto ele solta minha mãe e quer ir embora. 1 ano e 4. Imagina mais na frente. A busca dessa independência.
Mas por vezes ele olha para trás me procurando, buscando o meu não. Cadê o seu não? Eu vou até onde? Qual é o meu limite? E nós olhamos muito a criança e achamos muito bonito tudo que ela faz. Ah, veja o que ela faz, veja agora como ela diz. E chega um certo momento da nossa vida que nós queremos trazer isso de volta e nós não conseguimos. Porque nós incentivamos ela a ser daquela maneira. E como diz Rossandro, não adianta mais a gente falar e apontar os caminhos a seguir. O único caminho é o exemplo. Não adianta eu chegar para o meu filho e dizer, não faça isso, e eu estar fazendo. Ele vai copiar o meu exemplo. Da mesma forma, como o pai, que precisa também escutar e conversar com o seu filho. Nós temos muito aquilo que eu acho muito bonito, muito interessante, em famílias antigas que dizem assim, no meu tempo não era assim. No meu tempo não era assim. Meu pai, na minha infância, na minha adolescência, dizia, no meu tempo não era assim. Hoje a sua vida não presta essa sua infância não presta essa sua adolescência. Hoje eu já me vejo com os mais jovens dizendo, isso não é vida não, a vida era minha. E veja que muitas vezes a gente diz aos jovens o seguinte, essa tua infância e adolescência não presta, não é boa. Veja, nós tiramos uma parte da história deles, dizendo não. E ao mesmo tempo a gente diz, e o que é que tu vai ser no futuro? Porque com esse passado aqui, teu futuro, nós tiramos o passado, nós tiramos o futuro. Através da nossa ordem, da nossa visão. Nós não queremos acompanhar a lei evolutiva e a lei de progresso. Compreender que os momentos são distintos, os espíritos que vêm agora são distintos, são diferentes. Precisam de outros aprimoramentos, de outras verdades, de outras necessidades. E nós ainda continuamos muitas vezes presos ao passado. Relação familiar é ser incomodado. É ligar a televisão e o outro passar na frente. Porque minha esposa, eu tenho certeza que ela acha que ela é transparente. Eu estou lá e ela sempre, mais tarde, só acredita para lá. Eu, sim. É você estar querendo descansar e não ligar um som do outro lado. São necessidades distintas dentro de um mesmo ambiente. São buscas diferentes dentro de um mesmo ambiente. E é aí onde nós começamos o nosso processo de cura. Segundo a Igreja Católica, nós viemos do pecado original. Com o batismo, nós nos limpamos. Segundo a doutrina espírita, nós viemos imperfeitos mesmo. Estamos aqui em busca de aperfeiçoamento. E precisamos do outro para nosso aperfeiçoamento. Precisamos do outro para nossa tolerância, para nossa paciência. Quantas vezes nós já escutamos pessoas dizendo, eu já me acostumei, que bom que você já se acostumou. Hoje em dia eu não me estresso mais com isso não. Eu escutava um filósofo dizendo que, na verdade, casa silenciosa é casa perigosa. Porque casa silenciosa, muitas vezes, tem a indiferença. Um está num quarto, outro está no outro, outro está no outro. Nem mais para a alimentação, para a refeição nós nos encontramos. Mas aí, a casa, como Mário Sérgio Cortella, outro filósofo, diz, casa bagunçada é casa feliz. Casa bagunçada tem vida. Casa bagunçada, alguém passou por ali, alguém mexeu em algo, alguém deixou alguma coisa, e a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Vamos ter que aprender com a toalha molhada na cama, até um certo momento que a pessoa vai por si só dizer, eu não vou mais botar a toalha molhada na cama. Não é por nós, não somos nós. Nós vamos ajudar nesse processo de repetição. A luz ligada no banheiro, quem deixou, não é você que paga as contas, né? Então esse processo que a gente faz dentro de um seio familiar
vai aos poucos começando a entender que o outro não me pertence, que o outro não está ali para me servir, mas dentro da minha opção e entendimento como espírita, eu estou para servir o outro, eu estou para ajudar o outro, eu estou para o melhoramento do outro, porque automaticamente o melhoramento vem até mim. E isso começa dentro de casa. A partir daí, a gente começa a aumentar esse leque e começa a fazer isso com o vizinho, que também é nosso familiar. Nós começamos a fazer isso dentro da nossa escola, dentro do nosso trabalho, que também é nosso familiar. Então, aumentar esse leque familiar inicia-se dentro do primeiro núcleo. Depois, nós começamos a expandir. Porque sabemos que, na verdade, esse seio familiar inicia-se no mundo espiritual. É aquela história, né? Essa família aqui, às vezes a gente pensa, eu vim errado. Eu entrei de paraquedas aqui, mas ninguém tem nada a ver comigo. Tem que você pediu para mim. Eu não pedi, não. Pediu para mim. E quando o Espírito é mandado, já nos falam os próprios Espíritos disso, quando o Espírito é mandado para um casal, ele passa um certo tempo acompanhando aquele casal. Pode até desistir, mas ele está ali dizendo, eu quero. E como nós nos encontramos nesse novo momento? Às vezes, aquele processo de afinidade, porque já começamos esse processo em outras existências. Sabe? Aquele familiar que a gente tem mais afeição, que a gente conversa melhor, que a gente se dá melhor. Já o outro familiar que é mais difícil, que tudo é o oposto, que nada concorda conosco, que tudo é distinto, mas está ali para que nós possamos, com amor, começar a lapidar. Kardec pergunta, na questão 775, qual seriam as consequências dos afrouxamentos dos laços de família? Veja que Kardec não pergunta qual seriam as consequências do rompimento. Ele simplesmente diz, se afrouxar, só afrouxar um pouquinho, os espíritos são firmes e veremos a recrudescência do egoísmo. Veja, apenas no afrouxamento dos laços de família. Então, entender a minha família como um processo terapêutico e evolutivo é essencial para que nós possamos viver em harmonia e em paz. Porque família é lugar de caridade. Assim como Jesus entendia, benevolência, indulgência e perdão. Não se faz família sem perdão. Porque nós só perdoamos quem nos magoa. E só nos magoa quem nós amamos. Só magoa a gente quem nós temos algum sentimento. Às vezes uma pessoa passa na rua e diz uma coisa, não importa o que fulano diz. Mas se for ciclano, se for uma pessoa que eu tenho afeição, que eu tenho afeto, dói. E aí eu preciso começar esse processo de perdão. Perdoo, lá na frente posso novamente sofrer alguma injúria. Mas eu já perdoei uma vez. Mas Jesus nos falou que não é só uma vez o perdão. Então família é o local de a gente perdoar, de a gente entender que estamos ali nesse processo evolutivo de perdão, de busca, de entendimento. E entender o amor que o outro nos proporciona. Nossos pais, eles não sabem de tudo, mas tudo que eles sabem, eles nos deram. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas você é muito cruel comigo, diz a um pai e uma mãe. Aí o pai responde à mãe, você não sabe como era meu tempo. Meu tempo hoje é bom. Mas será que a gente vai querer a repetição dessas circunstâncias? Ou a gente vai compreender também que os nossos pais também têm limites, também têm dores, também têm medo, também estão em processo evolutivo, também erram, também acertam, e tudo que nos dá é procurando acertar. Minha mãe,
Minha mãe ia mais na escola do que eu, sem ser chamada, ainda mais. Quando eu estava assistindo aula, ali no volta dos 12, 13 anos de idade, e eu não era um aluno ruim, não. Eu era um aluno mediano, mas eu não era aluno de reprovar, não era aluno de sair de sala, não. Mas eu estava assistindo aula e vi a cabeça dela passando. A sala toda já sabia, tua mãe. Sério, de novo. E aí, uma vez o coordenador na 7ª série, Geraldo, nunca esqueço, quando deu um intervalo, que a mãe já tinha feito a conferência dela lá, no início eu me incomodava. Eu ia lá, você está fazendo o que aqui? Mas depois, e aí quando eu ia saindo do intervalo, a mãe já tinha ido embora, aí Geraldo me chama, Thales, vem cá. Aí ele rindo, ele disse, rapaz, mamãe não tem condição não. Tu sabe o que eu estou me dizer? Eu disse, eu imagino, nada surpreende não. Ela veio pedir para tirar tudo de perto daquele menino. Mas não foi porque o menino influenciava, não. É porque tu influenciava o menino, não o caminho ruim. Olha, o problema é ele, viu? E o menino não me levou todo o caminho errado. Mas eu nunca duvidei do amor da minha mãe por mim. Eu sempre soube que isso que ela fazia era um tratamento de choque, uma psicologia um pouco maluca, mas tentando dar o melhor. Tentando que eu fosse um homem de bem. Você, pai, está aqui próximo, você vai ser um homem de bem, não? Queira ou não queira. E ela sempre dizia, lá em casa, a última palavra é a minha. E eu dizia, tá certo. Ela dizia, é a minha. Tá bom. Eu estou dizendo que é a minha. Eu disse, tá bom. A última, cala a boca. Aí eu, tá bom, saí. Porque a gente ainda tem esses desafios de deixar limites com os nossos pais, com os nossos familiares. André Luiz nos diz, trate os seus familiares como visitas. Arrume a casa, ofereça o bolo, ofereça o café, mostre que tudo está bonitinho, oriente o menino para não fazer bagunça enquanto a visita fica em casa. Mas o grande problema é que a visita vai embora, os familiares permanecem, dormem, ficam. Mas porventura, enquanto a gente está naquelas discussões, buscando o aperfeiçoamento, nós, em um certo momento em que nós nos distanciamos fisicamente desses familiares, nos vêm as lembranças e o aprendizado. É nesse momento que a gente sabe o quanto o outro foi importante em cada momento da minha existência, em cada momento da minha vida. E por isso que nós precisamos entender esse processo que o outro me auxilia a ser bom. Porque sem o outro, eu não era o que sou hoje. Sem o outro, às vezes, me apontando, eu não sou o que sou hoje. Pelo que o familiar chega e tem coragem de dizer a mim, eu não conseguiria me melhorar se não fosse o outro que está ao meu lado. E que nós saibamos, no momento em que a separação física daqueles que conviveram conosco mais próximo, que nós saibamos e ter a consciência tranquila de dizer que nós conseguimos dar o melhor, que nós conseguimos compreender. Não existe família sem conflito, não existe família sem apontamento, mas existe uma família buscando se aperfeiçoar. A música Pais e Filhos, feita por Dado Villa-Lobos e Renato Russo na década de 80, nos retrata a história de uma menina que estava em conflito com seus pais. E nos fala que ela, ao final da canção, nos lembra do suicídio que ela comete diante desse conflito. Até que o pai, em certo momento da interlocução, diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se parar, na verdade, não há. E a gente às vezes entra naquela chantagem, né? Quando eu morrer, você vai sentir minha falta. De uma maneira bem chantagista emocionalmente.
Tá bom, não me escute não. Quando eu morrer eu quero ver quem vai cuidar de você. Né? Mas a gente precisa também entender que naquela fala ali tem um pedido de socorro. Olhe para mim, fale comigo, me escute. Eu também tenho medo. Eu tenho medo muitas vezes de me perder. Eu tenho medo de você ir e não voltar para casa. Eu tenho medo de qualquer dia não me conhecer mais dentro de casa. Eu tenho medo de abrir uma gaveta sua e ter uma pedra de crack. Eu tenho medo de não ter mais controle sobre você. Me ajude. E aí, no momento em que os filhos precisam sair um pouco do papel de filho e ir para o papel de pai, de proteção. Estou aqui, ao teu lado. Não desanima, não tem medo. Eu sei como é difícil, eu imagino como é difícil. E quando a gente tem filho, é como a gente agora encara a realidade e como os nossos pais foram tão heróis conosco. Então, nessa busca, nós vamos encontrando esse processo de melhoramento, de não sentir mais rancor, de perdoar, deixar a maledicência de fora. Porque o que na verdade nós adoecemos muitas vezes, nós sabemos que a principal causa está no nosso espírito, está nas causas emocionais, está nas coisas sentimentais. Joana de Ângeles nos fala no livro Plenitude o que seria a doença. Joana responde em certo momento: doença seria o desequilíbrio ou desajuste emocional acionado pelo espírito. Os vírus, as bactérias, os micro-organismos não são os causadores da doença, mas elas se alimentam das células fragilizadas energeticamente. Então, a necessidade de nos mantermos em equilíbrio emocional, vibratório e espiritual. E quem nos auxilia é o nosso papel dentro de toda a humanidade. É o nosso papel dentro de uma família maior. É o nosso papel dentro de uma casa espírita. Porque aqui vocês formam uma família. Aqui há desavenças. Como lembrou a Lutra, eu não vou para aquele centro espírita mais não. O povo lá é brigando um com o outro. Bem-vindo ao mundo real, porque, como dizia Haroldo, você não sabe o quebra-pau dos discípulos que andavam com Jesus. Estamos em desajuste ainda. Precisamos nos encarar como espíritos imperfeitos. Mas nós olhamos de maneira inversa. Nós nos encaramos como espíritos perfeitos que, de vez em quando, a gente sai da linha. E aí, quando algo acontece, nós nos surpreendemos. Mas se nós conseguirmos, através do autodescobrimento, lembrar realmente quem somos, nós vamos entender a verdade e temos muito a trilhar. Jesus lembrou: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes. E nós não nos colocamos naquela posição de doente, porque quando Jesus falava de doença, nos falava da doença da alma, nos falava da doença do espírito e da necessidade que eu preciso, como de começar a aprender a viver isso. A repetição das nossas mães dizendo a mesma coisa 20 vezes, 30 vezes, até no momento que a gente lá na frente lembra: minha mãe tinha razão. Era isso mesmo. Bem como a psicologia também nos fala que nós precisamos estar bem atentos àqueles exemplos que nós não concordamos. Veja, se nós temos porventura dentro de casa um pai, uma mãe que comete deslizes, equívocos, muitas vezes na situação de revolta nós costumamos dizer: eu nunca vou fazer isso, porque eu tenho ódio disso, eu tenho raiva disso. E ao chegar na fase adulta, geralmente as pessoas que negam esse fato acabam repetindo. Porque não basta que nós apenas neguemos o fato, precisamos que nós trabalhemos em cima do fato. O porquê
acontece isso? O porquê ocorre isso? Porque a partir do momento que eu consigo compreender porque meu pai, minha mãe, meu irmão age assim, eu também vou entender porque eu também ajo daquela maneira. Se eu quiser entender o outro, eu também vou querer me entender. Ao final da canção de Renato Russo, ele deixa uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo, para que nós possamos refletir. Ele diz: você culpa os seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Ao tempo que ele diz, preste atenção, o que você vai ser quando você crescer? Ele também, dentro do contexto da canção, que diz que são crianças como você, ele diz que é o que você vai ser quando você crescer. Você será seus pais. Você agirá como seus pais. E nós temos dentro do seio familiar, dentro da questão espiritual e emocional, mas também a questão genética que vem. Pais que nem têm contato com os filhos, e daqui a pouco o filho está andando igual o pai, sem nunca ter visto. Só nem conviveu com o pai. Então a gente precisa, a partir disso, compreender o outro, respeitar o outro e principalmente não querer mudar o outro. O outro tem seu tempo, o outro tem suas encarnações, o outro tem sua história, o outro tem suas possibilidades. Nós não precisamos querer mudar o outro. E quando nós falamos dos pais, minha mãe, pai diz: você só cita sua mãe, você não cita seu pai não. Só fosse para pai, não é pouco aqui. Minha mãe sempre dizia, eu fui para a terapia, disse: mãinha, já sabendo quem era, né, a minha mãe, já sabendo a reação dela. Mãe, descobri na terapia que tudo foi culpa da senhora. Coisa boa. Ela disse: não, lá não tem condição não, tudo é culpa da mãe mesmo, tudo é culpa da mãe. Até um certo tempo de maturidade dentro da própria terapia, para o terapeuta olhar para mim e dizer: foi equívoco dela em algumas circunstâncias, mas não culpe, agora é com você. Nós temos que parar de dizer: mas é porque em 1932 eu entrei na cozinha e minha mãe mandou sair, aí até hoje eu sou traumatizado com isso. Porque uma vez minha mãe me pegou fazendo isso, reclamou, e até hoje eu sou traumatizado com isso. Nós temos que parar de terceirizar, de dizer que foi o outro, de dizer que foi a família onde eu fui criado. Porque eu fui criado assim, na minha família é assim. A primeira experiência que você tem é quando você convive num núcleo familiar e você vai a primeira vez dormir na casa de um colega. Gente, é outro mundo. As pessoas dormem num momento diferente, não comem antes de dormir, tomam banho assim que acorda. Na minha casa não é assim. E é um momento em que a gente começa a enxergar essas diferenças. Então nós só conseguiremos buscar essa verdadeira cura a partir do momento em que, primeiro, eu compreendo o outro, segundo, eu assumo o meu papel dentro da minha família e eu sirvo de pacificador dentro da minha família. Eu começo a reagir diferente dentro da minha família. Eu brinco de Jesus dentro da minha família. Certa vez, num estudo lá na fraternidade do Livro dos Espíritos, eu disse às pessoas que participavam: vamos ser Jesus por uma semana? Tamanho dos olhos, assim, meu Deus. Mas não agir como Jesus, vamos reagir como Jesus. Porque agir como Jesus até vai. A gente dá um bom dia, a gente pergunta como vai, a gente alisa o cabelo e a gente recebe a resposta. Mas no momento em que o outro não quer nos dar a resposta que a gente deseja,
como a gente reage? No momento em que o outro nos acusa, como é que a gente reage? Reagir como Jesus, ser Jesus dentro do meu lar, trazer a importância da espiritualidade para dentro do lar, trazer a importância do respeito para dentro do lar, exemplificando esse respeito. Família é compromisso, assim como nós temos o compromisso do nosso trabalho, assim como nós temos o compromisso na vida social, assim como temos o compromisso na casa espírita. Nós buscamos ter esse núcleo familiar. Nós pedimos para assumir esse núcleo familiar. Nós pedimos para poder viver com aquela pessoa que parece difícil, mas eu preciso olhar no espelho e ver como eu também sou difícil, como eu agradeço o outro também ter benevolência e indulgência comigo. E para isso eu preciso entender e honrar aqueles que estão comigo, como Jesus nos lembrou: honrai o vosso pai, vossa mãe. Porque o fato do nosso pai e da nossa mãe, porventura, terem errado conosco, não nos dá o direito de errarmos com ele. Somos seres individuais. Se meu pai não foi o pai que deveria ser, ele vai dar conta com a consciência dele. Mas eu não preciso também ser o filho que ele não merecia ter. Isso é honrar pai e mãe. Andrei Moreira diz: pode até ser, honrar pai e mãe não significa amar pai e mãe. Honrar significa nós termos postura de entendimento com Deus, de que eu vim para ser filho deles, e honrarei e agradecerei pelo dom da vida que eles me deram. Agradecerei pela oportunidade que eles me deram de estar aqui. Puderam, quem sabe, ter errado em algum momento, mas quiseram me dar tudo. Infelizmente não conseguiram. Mas eu não preciso também errar com eles. Ser o filho que eu vim para ser, que eu busquei ser. E aí, a partir desse momento, eu começo a já chegar realmente na minha cura. É ter fé, porque cura nós não conseguimos sem a fé raciocinada. Porque Jesus, quando vieram à busca dele para a cura, ele diz: queres mesmo que eu te cure? E aí é onde a gente precisa olhar: eu quero mesmo ser curado? Ou estou entrando aqui na minha família para ser mais um? Eu estou entrando aqui na minha família para culpar futuramente ela? Se eu quero ser curado, eu posso ser diferente dentro do seio familiar. Eu posso agir e reagir diferente do seio familiar. E aí, entender futuramente um processo maduro de relação familiar, que não tem café melhor do que o da família, e que não tem feijão melhor do que o da família. Agradecer ao meu pai e minha mãe pelas noites de sono que não tiveram para poder me acalentar, para poder me balançar, pelo leite que me deram, pelos momentos que me deram banho, trocaram minha roupa e levaram até a escola, pelos momentos que foram me buscar, pelos momentos que colocaram no colo quando eu não sabia andar, pelos momentos que acreditaram em mim quando eu me perdi e não sabia mais para onde ir, pelos puxões de orelhas que eu pensei por um momento que era contra mim, mas lá na frente eu descobri que era a meu favor. É assim que eu me descubro momentaneamente dentro dessa família consanguínea, mas que eu sei que a minha família é muito maior do que isso. A minha família se estende a todo esse universo. A minha família tem um Pai Celestial, tem um irmão que me guia, que me ensina os caminhos e o melhor canto para eu. É a partir disso que eu vou me descobrindo como um espírito errante, mas com um espírito louco para acertar, assim como quem convive comigo. E eu
vou pedir licença aqui para vocês, porque eu queria... O DJ. Eu queria trazer uma canção, eu ia colocar aqui para vocês assistirem, porque essa canção, na verdade... Pronto. E ele inicia, essa canção se chama 1 Milhão de Vezes. É de Rafinha, vocês podem depois procurar, Rafinha Acústico. E essa canção ele faz para a mãe dele, justamente do que a gente falou um pouco por aqui. Ele diz que a mãe dele repete muitas vezes algumas histórias. Ele diz, ela às vezes fala de manhã, fala à tarde, fala à noite, quer falar de novo. E tem hora que ele diz que tem momento de dizer, mãe, tá bom, você moe demais, é um moído sem fim. E ele diz que no momento que pensou em dizer isso, ele lembrou também da paciência que a mãe dele teve com ele durante toda essa vida. E ele faz essa canção para relatar e agradecer também. Mãe, vou te falar uma coisa. Às vezes você conta uma história de manhã, aí conta de novo a mesma história à tarde, depois repete à noite. E já teve vezes que eu pensei em... Ah, tá bom, mãe, perdeu uma paciênciazinha. Você já falou, mãe. Depois eu fiquei fazendo as contas de quantas vezes você já teve que ter paciência comigo. E eu vou te cantar essa canção para tentar explicar um pouquinho do meu amor e da minha gratidão. Nove meses, você me carregou, me esperou e agitou a casa pra eu chegar. 30 vezes, me deu parabéns e não precisou do Face para te lembrar. 60 vezes, me deu presente caro até quando não podia dar. E umas 100 vezes, todo ano me levava na escola e ainda ia buscar. 200 vezes me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só pra me animar. 500 vezes me deu conselho certo até quando eu não quis escutar. 900 vezes entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas 1000 vezes falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar. 2000 vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com minha dor. 5000 vezes encheu minha lancheira com um lanche mais gostoso feito com amor. 10.000 vezes pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar. 20.000 vezes esqueceu da sua vida pra cuidar da minha. 50.000 vezes rezou pra eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você. 1 milhão de vezes por ter sido com você. 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses.
Então, que nós possamos, na verdade, deixar aqui a mensagem de gratidão. Gratidão pelos nossos laços afetivos, gratidão pelo nosso núcleo familiar, gratidão pelos laços consanguíneos, gratidão pelos laços espirituais, gratidão pela família que nós formamos em todos os ambientes que andamos, gratidão pela família que formamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses, gratidão pelo defeito do outro, gratidão pelo meu defeito, gratidão pelo aprendizado do outro, gratidão pelo meu aprendizado. Todos vocês, a minha gratidão. Nós estávamos fazendo uma palestra em Sapé. Aí eu estava com ele lá em Sapé. Quando ele terminou a palestra, uma mulher me falou: eu queria ter um filho assim, eu tenho meu. Lá em Palmeiras eu também teve, não foi? Eu fiz a palestra, mas eu queria ter um filho assim. Agora eu realmente tenho Cristo, porque só vai dizer também. Eu, com zero, não tenho.